Paralímpico em 2016. Ou seja, é um servidor, um policial federal com bastante experiência no ramo, certo? E vamos ver se ele exerce aí a sua função e consegue ficar sem sofrer interferências do poder, que é o que a gente espera, né? Porque a Polícia Federal é de todo mundo, não é do governo, não, é do Estado, certo? E há uma diferença muito grande em corporações e entidades que são do Estado e que são do governo, certo? Isso a gente precisa tomar muito cuidado. É um negócio muito sério uma Polícia Federal ficar obedecendo ordens do presidente da República e trabalhando de acordo com os interesses dele. Não pode isso não, certo? Eu espero que esse fato que aconteceu no governo anterior não se repita daqui para frente. Final dos Bastidores do Poder, mandar um abraço aqui para o Mário De Nicole Neto, mandou uma mensagem muito longa, não vamos conseguir ler toda a mensagem aqui, mas ele disse que o Jair Bolsonaro foi inocente ao acreditar em políticos, generais, juízes, jornalistas, e disse que o Jair Bolsonaro foi traído por todo esse grupo que eu citei aqui. Um abraço, Edmilson, até amanhã. Até amanhã e obrigado pela audiência aos ouvintes aí. 11 horas mais 27 minutos, vem aí o Nossa Área, hoje na apresentação de Carlos Batista, A Origem, e também do galã Antônio Lupe. Amanhã a gente volta, um grande abraço, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Batista. Muito bom dia para você que sintoniza aqui a Rádio Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e para Ribeirão Preto AM 1270 e FM 85.3. Está na área o Nossa Área. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Luiz Soares será apresentado no Grêmio nesta quarta-feira. Tricolor gaúcho vai realizar evento para dar as boas-vindas ao craque uruguaio. A previsão de estreia de Soares é na Recopa Gaúcha, dia 17 contra o São Luís. Vitor Pereira chega ao Rio de Janeiro e inicia passagem pelo Flamengo. Treinador português afirmou que a disputa no Mundial de Clubes é a grande prioridade. A diretoria do Flamengo também acertou na virada do ano a contratação de Gerson. Volante já está no Rio de Janeiro e retorna ao clube após 2 anos. Equipes da Coreia do Sul apresentam reforços brasileiros para a próxima temporada. E Yuri Tanque posou com o atacante Reis. Os dois jogadores vão formar a dupla de ataque do Jeju United. Já a Fecim iniciou os treinamentos no Busan Park. E vamos com os destaques dos times de Campinas. Começamos com o Guarani, repórter Antônio Lupe. Oi, Lupe, bom dia para você.
O Guarani estreia na temporada 2023 hoje à tarde. Copa São Paulo de Futebol Júnior, os garotos do Guarani em busca de mais uma boa campanha. No profissional, após um período de descanso entre Natal e Ano Novo, o elenco também volta às atividades pensando no Campeonato Paulista. E agora o destaque da Ponte Preta de Zailupi. A Macaca que fechou o ano de 2022 com 2 jogos treino realizados sob o comando do técnico Hélio dos Anjos com 2 vitórias. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essas atividades. A Ponte estreia na Copa São Paulo apenas amanhã. Está no ar o Nossa Área e daqui a pouco tem um comentário especial do Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, falando do Pelé. Rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada a Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11h35 em Campinas. O Nossa Área presta homenagem ao Rei Pelé. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, bom dia. Olá, Batista, bom dia, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Quer dizer, dia muito triste, né, para todos nós que amamos o futebol, para todos nós que amamos a arte do futebol. Está sendo velado já o Pelé, vai ser sepultado amanhã. O velório ocorrendo lá na Vila Belmiro, e tudo aquilo que vem sendo falado nos últimos dias, desde a última quinta-feira, mostra o tamanho desse ser humano e desse profissional, o Edson Arantes do Nascimento. É uma perda que a gente já sabia que ia acontecer. Claro que em função do gravíssimo estado de saúde, do avanço da doença, da enfermidade, do câncer, com mais alguns outros problemas de saúde que acabaram surgindo, e os últimos anos foram de muito sofrimento para o Pelé, usando cadeira de rodas e tal.
E é claro que todos nós vínhamos tentando buscar uma preparação para o dia que acontecesse. Mas é impressionante, pelo menos eu falo por mim, eu acho que muita gente está na mesma situação. Quando o fato aconteceu, todo aquele preparo que a gente tentou ter para receber essa notícia, ele foi por água abaixo, né? Na verdade, nós não conseguimos aceitar, temos que aceitar, mas o sofrimento é muito grande pela dimensão do Pelé, né? Isso em nível do Brasil, em nível do mundo como um todo, é uma coisa impressionante o vazio que a gente sente. Eu acho que todos nós, que eu e você e tanta gente que está nos ouvindo nesse momento, que já somos órfãos, ficamos órfãos de novo. Principalmente para quem ama o futebol e para quem viu o Pelé fazer tudo o que fez. E tudo que fez também fora do futebol, em termos de divulgação e de visibilidade para o nosso país. Eu me atrevo a dizer que o Brasil, em nível de projeção internacional, pode ter a sua história contada de 1500 até 1958, é uma, e dali para frente até hoje é outra, ou seja, antes e depois do Pelé. O Brasil é muito mais conhecido em nível mundial, não pelas suas lindas praias, pelo seu clima tropical, pelas suas reservas de ouro, pela sua agricultura fantástica. Tudo isso projeta o Brasil. Mas tenho absoluta certeza que a divulgação do nosso país e a forma com que ele passou a ser conhecido internacionalmente tem muito mais a ver com a figura, simplesmente a figura do Pelé e a sua trajetória dentro do futebol, do que todas essas outras coisas tão importantes e até mais importantes que eu acabei de dizer aqui. Então, é uma perda e um vazio muito difícil de que a gente consiga superar e que a gente consiga passar por esse momento. Mas é a vida, todos nós temos o mesmo destino, o mesmo fim, mas dentro de tudo aquilo que está acontecendo de quinta-feira para cá, eu, apesar de ter tentado me preparar, confesso a você que a porrada foi muito forte. E eu acho que tem muita gente na mesma situação e mesmo esperando um fato, quando ele chegou, o impacto foi muito forte. Foi muito forte, foi quase que um nocaute. E Deus que nos dê força, que receba bem o Pelé, que ampare e que conforte a sua família. E falar do Pelé mais o quê? Estou falando de tudo que ele representou e da repercussão do seu passamento. Porque para dizer que o Pelé jogou bola, aí seria, né, uma espécie de chuva já onde está tudo molhado. O Pelé foi incomparavelmente o melhor de todos. E a Dona Celeste e o Dondinho fizeram o Pelé e rasgaram a fórmula. Eu não tenho nenhuma ilusão e não tenho nenhuma expectativa de que surja alguém que se aproxime no futebol mundial até a eternidade para realizar pelo menos 50% do que fez o Pelé. Batista. Valeu, Tigrão, tá aí extremamente emocionado e não poderia ser para menos, né? Porque perdemos o maior da história. Escrevi nas minhas redes sociais assim que tomei conhecimento do passamento do Pelé, a última quinta-feira por volta de 3h30 da tarde. Em milênios da existência humana não existirá algo sequer parecido com Pelé. O universo perdeu a fórmula, seus vértices amplos, sua bússola e sapiência para jogar bola. Pelé tinha o domínio e conhecimento verdadeiramente completos da arte do futebol. Pelé, quanto executava com exuberância luminosa, movimentos esteticamente magistrais, com pés dançantes, deixava a plateia com uma dimensão sensorial de ué.
Ué, como ele conseguiu fazer isso? Gênio, extraterrestre, algo fora do normal. Fica aqui o meu muito obrigado a Pelé. Descanse em paz. Pelé, primeiro e único, não existirá outro sequer parecido. Hoje, para quem está acompanhando com imagens no YouTube, aqui nas minhas costas, no cenário, camisa do Santos. Camisa do time do Pelé. Autografada pelo Pelé. Tem aqui o autógrafo do Pelé. Então hoje, para quem acompanha pelo YouTube, está vendo aqui uma homenagem, uma singela, né? Uma pequena, um grão de areia de homenagem a esse monstro sagrado do futebol mundial, Pelé, que nos deixa órfãos, como disse aí o Tigrão, né? Porque era uma espécie de referência para quem gosta de futebol e quem acompanha o futebol, como no meu caso, que acompanha o futebol desde 1970. Vai em pé, em paz, Pelé, e fica... O Edson Arantes do Nascimento morre, mas fica eternizado Pelé. Pelé estará eternizado para todo sempre. Bem, informações do Guarani, Antônio Lupi. Então, mais uma vez, um abraço a você, a todos que acompanham o Nossa Área aqui na Rádio Bandeirantes. O Guarani abre o calendário do futebol de Campinas. Hoje, às 7h15 da tarde, o Bugre estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai enfrentar a Francana, dona da sede, já que a sede do Guarani é em Franca, no estádio Lancha Filho. Durante o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes, para você, torcedor do Guarani, vamos falar tudo sobre esse jogo com informações. Se for saindo os gols, a gente também atualiza tudo o que está acontecendo na cidade de Franca. O provável time do Guarani na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior deve ter o Álvaro no gol, Biel, Felipe Zamboni, Tite e Cauê, Pedrinho, Vitinho e Tardelli, Rafael, Tel e também Eliseu. Lembrando, 5h15 da tarde, a bola vai rolar na cidade de Franca para o Guarani, que estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já em relação ao elenco profissional, o Guarani, agora de forma presencial, continua as atividades na pré-temporada visando a estreia no Campeonato Paulista. Guarani estreia dia 14, 4 horas da tarde, contra o Santo André no ABC Paulista, estádio Bruno José Daniel. Os jogadores que treinaram remotamente na semana entre Natal e Ano Novo se reapresentam hoje, e aí é foco nessas últimas semanas antes da estreia. Dia 7 de janeiro está marcado um jogo-treino do Guarani contra o São Paulo no CT da Barra Funda. Lembrando que Guarani e São Paulo estão no mesmo grupo, não se enfrentam na primeira fase, apenas se avançarem às quartas de final do Campeonato Paulista. Mozart ainda aguarda reforços, se chegar mais um jogador para o setor ofensivo e também mais um volante no elenco do Guarani. Batista. Recebi uma mensagem do Yuri Tanque que foi para a Coreia, e o Yuri Tanque disse assim: fala, Batista, estou passando para agradecer todo o carinho e profissionalismo seu e de sua equipe. Desde quando estava no Capivariano, fui muito bem tratado, e também quando estava no Guarani, o tratamento foi o mesmo. Que Deus continue abençoando vocês. E parabenizo pelo profissionalismo e pelo que vocês representam para a nossa região. Um grande abraço, Yuri Tanque. Yuri Jonathan teve uma passagem relâmpago pelo futebol de Campinas, mas deixou a sua marca como artilheiro. Se não fosse os gols do Yuri Tanque, o Guarani estaria sumariamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, Yuri Tanque passa pelo futebol de Campinas, passa pelo Guarani e deixa uma marca importante e significativa, a manutenção, a permanência do Bugre para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, eu desejo tudo de bom, né?
é um ser de luz, um cara iluminado, teve a sua oportunidade. O Guarani contratou o Genisson para ser o titular, fez uma partida, se contundiu, abriu brecha e o Yuri Tanque tomou conta da posição e terminou de maneira realmente espetacular a sua passagem pelo Guarani. Desejo boa sorte, ele que vai jogar num time da Coreia do Sul que fica numa ilha. É mais ou menos como se fosse Guarujá, né? Falamos agora há pouco do Pelé. Pelé que durante a vida inteira morou no Guarujá. Então é o local, o time Jeju United pertence a um local onde é uma ilha como se fosse o Guarujá. Então, local paradisíaco, além de jogar futebol, ele vai ter muitos prazeres. Yuri Tanque, um grande cara. E com relação à Copa São Paulo de Futebol Juniores, dei uma passada d'olhos aqui, ô Lupe, em todos os jogos, né? Sim. Você falou desse jogo contra a Francana hoje, às 17h15, mas na quinta-feira, dia 5, jogo contra o Grêmio às 19h30. E aí depois, no dia 8, é um domingo, às 15h, jogo contra o Cruzeiro de Alagoas. Sede Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca. São 2 os classificados, é isso, Lupe? Confere, são 2 os classificados para a próxima fase e também alguns terceiros colocados com melhor campanha também garantem vaga para a próxima fase, Batista. Beleza, vamos falar agora da Ponte Preta. É hora da Ponte na Band. Informações da Ponte Preta, Antônio Lupe, diz aí, Lupe. Bom, Batista, a gente fala primeiro do time principal, do time profissional da Macaca, que se prepara para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Estreia dia 14, 15h30, contra o Veloclube na cidade de Rio Claro. Na última semana de 2022, o técnico Hélio dos Anjos pôde acompanhar melhor a evolução dos treinamentos em 2 atividades que foram feitas, 2 jogos treino. O primeiro contra a Itapirense, vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista e a Ponte acabou vencendo pelo placar de 4-0. A escalação não foi divulgada pela assessoria de imprensa, porém, os jogadores que marcaram os gols da Ponte, segundo informação do jornalista Wendel Coral, o Dudu Atamoto, Matheus Jesus, Pablo Diego e também o Jefferson, que justamente marcou contra o seu ex-clube, a Itapirense. Jefferson vem como uma grande aposta, mas pode sim brigar pela titularidade no setor ofensivo da Ponte Preta. A Ponte também fez um treino contra o time sub-20 que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e venceu pelo placar de 1-0. Agora, assim como o Guarani, reta final de preparação até o dia 14, já que os 2 clubes de Campinas estreiam na mesma data, 14 de janeiro. O Guarani na Série A e a Ponte na Série A2 do Campeonato Paulista. E quem fez uma avaliação sobre essa semana de treinamento foi o lateral Arthur, da Ponte Preta. A início da temporada está sendo muito boa, a gente vem trabalhando aí muito forte essas 2 semanas e queira ou não queira, a pré-temporada sendo feita do jeito que foi feito nos trabalhos, a gente vem elaborando para poder acrescentar, para colocar dentro de campo na prática, né? E hoje a gente teve esse amistoso contra o Itapirense, foi um amistoso muito bacana, legal, a equipe deles uma qualidade enorme, a gente conseguiu imprimir nosso ritmo de jogo, queira ou não queira, a gente procura tentar impor aquela situação que o professor pede dentro de campo. E a gente sabe que não é fácil. No primeiro amistoso, primeiro jogo aberto que a gente tem, a gente sabe que vai sentir um pouco, mas enfim, foi um trabalho bem feito, um trabalho bem elaborado e graças a Deus a gente conseguiu sair com esse amistoso bem produtivo e que vale é isso. Não é tanto resultado que foi 4-0, mas sim um trabalho que foi feito, do jeito que foi feito, do jeito que a gente trabalhou. Só lembrando que esse jogo treino, esse amistoso contra a Itapirense aconteceu na última quinta-feira. Agora os jogadores voltam então a trabalhar novamente nessa reta final de pré-temporada. Sob a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta estreia na quarta-feira. No dia 4, vai jogar contra o Vossen, a sede da Macaca, na cidade de Assis. Inclusive, os jogadores que vão participar da Copinha viajaram hoje de manhã
foi publicada uma foto e o atacante Eliel não estava junto com seus companheiros. Eliel deve ficar treinando com o time principal da Ponte para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Os jogos da Macaca, quarta-feira, 13h, contra o Vossen, que é da cidade de Assis. Na segunda rodada, jogo contra o América, no sábado, dia 7, às 3h15. E a última rodada da primeira fase, no dia 10, terça-feira, 1h, contra o Retrô de Pernambuco. Lembrando, sede da Ponte, na cidade de Assis. Batista. Já existia essa expectativa do Eliel, né? O garotinho, 19 anos, teve pouquíssimas oportunidades na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu considero um erro por parte do Hélio dos Anjos, que tem muito crédito, né, em lançar garotos. E com relação ao Eliel, ele não teve assim o mesmo critério, por alguma razão desconhecida. Ele até na entrevista que nos concedeu não falou sobre isso, mas existe alguma razão, porque ele lançou jovens atletas, até inclusive mais jovens do que o próprio Eliel, né? E jogadores que, pelas mãos do Hélio dos Anjos, tiveram oportunidade. Estou citando aqui o caso do Amaral, estou citando o caso do DG, que foi lá para o Red Bull Bragantino. Mas no caso do Eliel, ele não teve o mesmo critério. Colocou o jogador contra o Náutico, 14 minutos, marcou um gol, e aí andou entrando em pedaços de jogos aqui e ali, mas não teve uma efetividade. Agora me parece diferente. Campeonato Paulista Série A2, me parece que o centroavante será o Eliel. Já existia a expectativa de que ele não iria para a Copa São Paulo justamente para poder fazer a pré-temporada com o time principal. Tomara que seja isso. Parece ser um jogador diferenciado. Há necessidade ainda de se esperar um pouco mais, mas pelo primeiro contato que a gente percebeu ele no profissional, a camisa não pesou, ele não sentiu. Na base, ele foi um grande artilheiro. Esperamos que também no profissional consiga desenvolver o seu futebol. Bem, um rápido intervalo e voltamos já aqui no Nossa Área pela Rádio Bandeirantes, agora 11h54. Bandeirantes! Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Nossa Área, 11h55. Um lembrete, hoje não teremos o programa Os Donos da Bola na tela da Band. A Band está com uma programação especial dedicada integralmente ao Pelé. Então, você que gosta de assistir o programa local, hoje não teremos Os Donos da Bola das 12 até as 13 horas. É uma homenagem que fazemos também ao passamento do Pelé. Temos mensagens em Lupi. Temos sim, Batista. Mandar um abraço aqui pro Carlos, que tá falando de Hortolândia. Ele aposta hoje numa vitória do Guarani em cima da Francana na estreia do Bugre na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem manda mensagem também a respeito, não se identificou, a respeito do jogo treino do Guarani contra o São Paulo. Sim, vai acontecer dia 7, lá no CT da Barra Funda, jogo preparatório pro Guarani, visando a estreia no Campeonato Paulista. E quem também, o Messias, está falando aqui do Parque Jambeiro. Manda um abraço para você, Batista, e elogia as suas palavras em relação ao Rei Pelé. Valeu, muito obrigado, um grande abraço.
E o Vitor Pereira, ex-Corinthians, foi apresentado no Flamengo. Vamos ouvir o que é que ele disse. O grande desafio de poder lutar por tantos títulos numa época só. Vitor, por que você escolheu o Flamengo? É um grande clube, o clube me convidou e pela perspectiva de poder, como disse há pouco, lutar por tanto título, não é? Por ser um desafio tão grande, é essa. Vitor, quais foram as primeiras perguntas, quais foram as primeiras impressões que a sua comissão que já está trabalhando passou para você do elenco do Flamengo? As melhores possíveis. Qual é a sua expectativa, Vitor? Encontrar os jogadores agora e começar o trabalho para 2023, visto que esse ano você tem 7 campeonatos pela frente? É isso, grandes perspectivas, muita ilusão, no sentido de criar um futebol que agrade tanto aos jogadores como aos adeptos. Tá aí, Vitor Pereira, boa sorte para ele no Flamengo. Ô Lupe, você falou dos times de Campinas, os jogos, mas a competição que começa hoje tem várias partidas, não é isso? Muitas partidas, Batista, inclusive com horários alternativos. A estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior acontece daqui a pouquinho. 12h45 tem Penapolense e Capivariano. Capivariano onde o Yuri Tanque jogava recentemente. Penapolense e Capivariano abrem a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais tarde, às 3h, tem o Cruzeiro enfrentando o Comercial do Mato Grosso do Sul. O Guarani joga contra a Francana às 7h15 da noite. O Grêmio, às 7h30, enfrenta o Cruzeiro de Arapiraca, mesmo grupo do Guarani. Às 7h30 também tem 15 de Jaú e Aparecidense. Mais tarde, às 9h45, tem o Flamengo enfrentando o Floresta do Ceará, Batistão. Repita aí os times de Campinas. Guarani estreia hoje, 5h15 da tarde, contra a Francana. Já a Ponte Preta estreia na quarta-feira, no dia 4, contra a equipe do Vossen de Assis, Batista. E aqui na Rádio Bandeirantes, programação normal, a partir das 5 da tarde, estaremos no ar com o Esporte em Debate, com todas as informações e, claro, como disse o Lupe, se sair algum gol, as informações em tempo real, vamos acompanhar o jogo do Guarani. Neste primeiro programa de 2023, quero desejar a você, que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, um grande ano. Acima de tudo, com saúde, que é fundamental, mas que seja um ano também para você de muitas realizações. Muito obrigado de coração pela grande audiência que você nos deu em 2022 e esperamos que você continue conosco em 2023, não só aqui na Rádio Bandeirantes, mas também na tela da Band com o programa Os Donos da Bola. Tem muito futebol pela frente, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, estaremos aqui pela Bandeirantes cobrindo tudo, trazendo todas as informações com muita opinião e também com muita reportagem. É só você ficar ligado no AM 1170 e no FM 85.7 para Campinas e para Ribeirão Preto AM 1270 e FM 85.3. E também aqui na tela do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, gente! Grande ano de 2023, que Deus abençoe a todos. Valeu, tchau, até às 5.